Do Senhor a abundante alegria. Então nós estamos alegres, guardados pelo Pai, guardados pelos o Mestre, e por mais difícil que sejam as nossas lutas, mas nós vamos vencendo em nome de Jesus. A vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa. Nós pensamos com os irmãos na semana passada, na terça-feira, nesse texto, e nos atemos no verso 1 e 2 do capítulo 5 dessa carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo nos chama para que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Como eu disse, há pessoas que procuram imitar outras pessoas, ter alguém como exemplo, mas nós precisamos buscar para nós exemplos de homens e mulheres de Deus, pessoas que se posicionaram na presença do Senhor, que deixaram o seu legado e que tiveram a aprovação divina. Não é qualquer pessoa que nós podemos olhar e nos exemplar. Então nós temos que olhar e ver se essa pessoa a quem estamos observando e a quem teremos como nosso exemplo, se realmente esta pessoa, as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento condiz com aquilo que a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, dizendo para os irmãos, que vocês sejam imitadores de Deus como filhos amados. Em um outro texto, ele escreve dizendo assim: sede, pois, imitadores, sede, pois, como meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, há um peso de responsabilidade quando nós dizemos: olha, você pode me imitar, porque eu estou seguindo a Cristo. Pode pisar onde eu piso, porque eu estou trilhando nos caminhos do Senhor. Um peso de responsabilidade, não é? Então, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Mas a Bíblia, ela nos mostra também que nós podemos nos exemplar em homens que de fato servem a Deus. A recomendação na carta aos Hebreus, o escritor fazendo menção a respeito dos nossos guias, chamando a nossa atenção para que nós possamos olhar para eles, e diz assim a palavra: a fé dos tais imitai. Então, nós podemos, além de ter Cristo como nosso exemplo, mas podemos também nos exemplar em homens de Deus que viveram de acordo com a palavra de Deus, homens que não se corromperam, homens que não se venderam, homens que não compartilharam com o pecado, mas que permaneceram de acordo com a palavra de Deus. Então Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou por vós, em oferta e sacrifício, em cheiro suave. Se nós olharmos pelo caminho que Cristo seguiu, por onde Ele passou, às vezes não passaríamos, não suportaríamos as dificuldades que Ele passou. Todavia, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que nós precisamos segui-lo, andar em amor como Ele nos amou. É tanto que, meus irmãos, quando Jesus estava lá no Getsêmani, Ele chama Pedro, Tiago e João para a oração, e naquela prova da oração eles não foram aprovados. Eram 3. Jesus chama os 3, estava chegando a sua hora, e ele disse: vamos orar comigo. Quando chega no Getsêmani, Jesus chama os 3 e diz: vocês ficam aqui
e vigiai comigo. E ele foi distância de um tiro de pedra, e começou a orar, e o peso dos nossos pecados estavam sobre ele. Grande foi a angústia que ele passou, que ele suportou. E ele orou a primeira vez. Quando ele volta, os discípulos estavam dormindo, estavam carregados de sono. Jesus os desperta e disse: olha, é necessário que vocês orem e vigiem, para que não entreis em tentação. Jesus volta para a oração. Segunda vez, Jesus se angustia. Jesus ora intensamente ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E ele volta para os discípulos novamente dormindo. E ele os desperta e disse: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Terceira vez Jesus volta para a oração, e a angústia intensificou. E ali ele ora, e ele começa a suar. E a Bíblia diz que foi tão intensa a prova, a angústia, que o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E Jesus, conhecendo assim a sua hora, volta para os discípulos, e eles estavam novamente dormindo. E Jesus disse: nem uma hora pudeste velar comigo? E disse: vamos, porque o tentador já está chegando. E Jesus foi entregue, como os irmãos conhecem. Mas a verdade é que nesta prova, nesse processo de oração, os três que estavam com Jesus não conseguiram passar por aquele período de oração. Podemos dizer nas nossas palavras que foram reprovados. Mas nós estamos buscando andar segundo a vontade de Deus, andar em amor como Ele nos amou, ao ponto de se entregar por nós. Nós falamos, irmãos, a respeito de alguns tópicos na semana passada, a respeito das características do verdadeiro discípulo, que o verdadeiro discípulo que segue a Cristo, ele serve a Cristo incondicionalmente, independente da circunstância, independentemente da luta, da prova, do momento que nós estivermos vivendo. Se nós estivermos servindo a Cristo, não importa o que nos sobrevém. O importante é que, independente da luta, independente da circunstância, nós vamos permanecer na presença de Deus. Não importa. Precisamos permanecer. Mas estão falando mal de mim. Permaneça na presença do Senhor. Estão criticando de mim, permaneça na presença do Senhor, vai adorando a Ele, vai glorificando a Ele. A luta vai passar, a prova vai passar, e você vai sair lá na frente como um cristão aprovado pelo Senhor, porque independente da circunstância, você ficou aos pés de Jesus e você venceu. Quantas pessoas, irmãos, que quando iniciou a pandemia estavam bem, estavam aqui, estavam nas igrejas, estavam aí cantando, adorando a Deus. Veio a pandemia, fechou as igrejas, as pessoas foram para casa e muitos não voltaram mais, desistiram da caminhada, e até hoje estão a dizer: não vou, a pandemia, a Covid já passou, mas ainda estão lá. Foram engodados por essa situação e não conseguiram retornar aos pés de Jesus. Mas nós louvamos a Deus que a igreja de Cristo, ela está aqui nesta noite para adorar a Deus, para dar glória ao seu nome, para dar louvor ao nome de Jesus, para dizer: Senhor, eu te agradeço porque a pandemia passou e o Senhor me sustentou com vida, com graça e saúde, e eu estou aqui na tua presença para te servir. Que maravilha! Então, irmãos, aquele que segue a Cristo, aquele que realmente ama ao Senhor,
aquele que está procurando imitar a Jesus, independente do que estiver acontecendo na sua vida, ele está nos pés de Jesus, não é? Nós falamos também que o verdadeiro discípulo, ele não nega a Jesus, pelo contrário, ele nega a si mesmo em favor do reino. Nós estamos só recapitulando. O verdadeiro discípulo, ele nega a si mesmo pelo reino. Nós deixamos muitas vezes os nossos afazeres por causa do reino, por causa da obra. Nós deixamos algo importante, quem sabe, na nossa vida, para fazer a vontade de Deus, para fazer cumprir na nossa vida a vontade do Senhor. Isso é uma atitude daqueles que querem seguir a Jesus. Glória a Deus. Mas infelizmente, existem pessoas que colocam dificuldade em tudo, não consegue negar a si mesmo em favor do reino. E uma coisa importante, irmãos, que o Senhor Jesus falou quando ainda estava na terra, é sobre a renúncia, que nós precisamos renunciar, e as pessoas não querem renunciar, querem o bem-estar, querem estar bem, querem fazer cumprir os desejos do seu coração, e às vezes o desejo no nosso coração, ele aborrece a santidade de Deus. Por isso que o escritor aos Provérbios, no capítulo 4, acho que verso 23, ele nos recomenda que sobre tudo que nós precisamos guardar, nós devemos guardar o coração. É daqui que procede as saídas da vida. Esses dias, não sei se foi no sábado, alguém me mandou uma mensagem a respeito de um assunto que estava acontecendo e que envolvia outras pessoas. E a pessoa se expôs, se expressou de uma forma inconveniente. E o irmão que me mandou a mensagem perguntou: e o que o senhor acha disso, pastor? E eu disse: a Bíblia diz que o homem fala aquilo que está no coração, não é? A Bíblia diz que da multidão que está no coração fala a boca. Expôs, falou, é porque está aqui. Então vamos guardar o nosso coração. Vamos fazer cumprir esse versículo na nossa vida, guardar o nosso coração. Salomão disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E outro sim, o salmista disse que nós precisamos esconder a palavra de Deus no nosso coração, para nós não pecar contra o Senhor. E aqueles que querem ser imitadores de Deus, eles precisam aplicar a palavra de Deus no coração, senão não consegue. Recapitulando ainda, a terceira característica que nós falamos na terça-feira foi que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele considera-se morto para este mundo. Nós vivemos aqui, e alguém até diz assim: não, eu não morri não, eu tenho que viver, eu tenho que participar das coisas, vírgula. Nós como crentes, a Bíblia diz que nós já morremos para o mundo, e nós vivemos para Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está aí? Cristo vive aí no teu coração? Então exalta o nome do Senhor, glória a Deus. Então, irmãos, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se considera morto para o mundo, morto para as coisas mundanas. O nosso negócio é com Jesus, o nosso negócio é com Cristo, o nosso alvo é o céu. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele nos recomenda,
ele começa dizendo: visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha a recomendação do escritor. Ele diz assim: deixemos-nos todo embaraço. Primeiro ele fala do embaraço, para depois ele falar das coisas pecaminosas. Primeiro ele faz menção daquilo que pode nos embaraçar, nos prender. Ele diz: deixemos-nos todo embaraço. Aí ele diz: e o pecado. As pessoas começam, às vezes não pecaram, às vezes ainda não cometeram nenhum tipo de pecado, mas começam a se embaraçar com as coisas desta vida. Vão se embaraçando, vai se embaraçando, e daqui a pouco ele está preso nas garras do pecado e não consegue sair mais. Mas o escritor ele está dizendo: deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança. Em outra tradução, a palavra diz: corramos com persistência a carreira que nos está proposta. Não vai ser fácil a nossa carreira, ela é difícil. As pessoas, quando aceitam a Jesus, quando vêm para a igreja, muitos vêm pensando que é uma maravilha, mar de rosas. Nunca pensa nas dificuldades. Olha para o povo e fala: não, aqui é tudo santo, não é? Esse povo aqui já está na glória. Mas quando vem, que começa a conviver, a relacionar, aí vem as dificuldades, vem as lutas, vem as barreiras. Porque nós estamos ainda nesse corpo de carne. Aí muitas pessoas desistem da fé, desistem da sua caminhada, desistem da sua jornada. Mas a palavra do Senhor está dizendo aos hebreus que nós devemos deixar o embaraço, o pecado que de perto nos rodeia, e devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para as irmãs, para os irmãos, para os obreiros? Não, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E a Bíblia diz ali que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, a afronta. Para quê? Para nos dar o perdão. Irmão, o teu alvo é Cristo, o teu alvo é o céu. O nosso alvo é um dia poder encontrar com o Senhor Jesus na eternidade. E as pessoas se prendem em coisas pequenas. Quem sabe porque alguém pisou no seu calo, alguém proferiu uma palavra que não foi agradável, alguém olhou de forma diferente, a pessoa entristece o seu coração, fica ali no canto moribundo, e acho que não vão mais, acho que eu vou parar, não vou continuar. Irmão, continua, seja perseverante, servindo a Jesus, não deixe de caminhar com Cristo, porque Ele está voltando para buscar a igreja. Veja bem: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imagine, agora aí, comece a pensar, comece a contemplar aquela cena de quando Jesus foi entregue aos soldados lá no Getsêmani, já saiu dali amarrado, preso, foi levado, foi para o julgamento, chicoteado. Contemple essa cena, o que Jesus passou. Depois de julgado, sentenciado à morte, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e agora, caminhando pelas ruas de Jerusalém, levando uma cruz às costas, coroa de espinho na cabeça, os soldados lhe batendo, e ele foi sem abrir a sua boca, como diz o profeta Isaías. Ele sofreu, nós não estamos sofrendo em nada, irmãos, nós estamos num paraíso na terra, nós estamos bem, Cristo está no nosso barco. As nossas lutas, diz Paulo, que as lutas do tempo presente, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A minha luta está pequena, a tua luta ainda está pequena, a glória que há de se revelar na tua vida, ela é muito maior.
Foi Paulo que disse aos Romanos: pois para mim tenho por certo que as lutas do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória maravilhosa! Só precisamos vencer aqui, irmãos. Só precisamos vencer aqui. E para nós vencermos aqui, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Continuando a leitura aos Efésios, o versículo de número 3, Paulo, ele faz menção aqui de 3 palavras. Ele diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Infelizmente, nem todos podem dizer: eu estou livre disso aqui, eu estou liberto da prostituição, eu estou liberto da impureza, da avareza. Mas são coisas que nós precisamos considerar, irmãos. Paulo está trazendo aqui um conselho àqueles que querem ser imitadores de Deus. No versículo 3, Paulo traz um conselho àqueles que querem andar em amor como Cristo nos amou e se apresentou entre nós como cheiro suave, sacrifício a Deus em cheiro suave. Hoje nós vemos pessoas professando o nome de Cristo, participando da Santa Ceia do Senhor. Alguns cantam na igreja, outros pregam, mas não se faz cumprir este versículo 3 na sua vida. E isso aqui, irmãos, é muito sério, é muito grave. Paulo fala: mas a prostituição, a impureza ou a avareza não se nomeie entre vós. Eu quero ler com os irmãos, convido os irmãos para nós lermos primeira carta aos Coríntios. Vamos ler o capítulo de número 5. Isso aqui é muito forte. E até seria bom se a gente não tivesse a necessidade de falar. Seria mais fácil. Diz assim, 5 primeiro a seguir: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como o haver de quem abuse da mulher de seu pai. Olha a situação que estava a igreja de Corintos. A igreja de Corintos, irmãos, ela era uma igreja que ela possuía todos os dons espirituais. Era uma igreja que foi enriquecida com os dons do Espírito Santo. Se era profecia, ali estavam os profetas. Se necessitasse do dom da interpretação de línguas, a igreja de Corinto tinha alguém que recebeu o dom da interpretação de línguas, o dom da fé, o dom da cura, o dom de milagres, o dom de operar maravilhas. A igreja de Corinto era rica nos dons espirituais. Agora Paulo escreve aqui este assunto tão forte que estava acontecendo naquela igreja. E Paulo diz assim no versículo 2: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes,
por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então Paulo chama a igreja à responsabilidade. E eu estava olhando aqui no rodapé da Bíblia Pentecostal, diz assim: para o bem do culpado, a exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e a necessidade de perdão e restauração. É forte. E hoje quando você fala assim, não, vai ter que ter uma suspensão, irmão. Ah, não, mas é muito tempo, isso é de coisa de... Aqui está falando da exclusão. Hoje a gente não usa esse termo, né? Hoje não é usado esse termo. Mas naquele tempo, era o termo que Paulo usou. Para quê? Para que a pessoa, o culpado, sentisse a sua tragédia, a tragédia do seu pecado, e ele sentisse a necessidade de consertar a sua vida com Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, é muito forte. Mas esses dias alguém me mandou uma mensagem, aliás, alguém falou comigo pessoalmente, de coisas que acontecem. Nós estamos vivendo aquela moda. Manda aí para mim um vídeo. Mas ele não quer um vídeo da pessoa cantando o hino 15. Manda um vídeo aí para mim. Ah, mas aquele vídeo que você está pescando, a pessoa não quer aquele vídeo que você pega um peixe bonito. Não. São coisas que agradam os prazeres da carne. E tem pessoas aí, comunhão, e manda vídeo e recebe vídeo. Coisas que são aborrecíveis, abomináveis aos olhos de Deus. Essa semana uma pessoa me chamou, pastor, aconteceu assim, a pessoa pediu um vídeo, mandou e tal, e mandou dinheiro. Irmãos, que o Senhor Jesus nos guarde, que o Senhor Jesus nos cubra com o teu precioso sangue. A igreja é a igreja do arrebatamento, é a igreja que vai morar no céu com Jesus, e nós precisamos santificar a nossa vida, nós precisamos ter uma mudança de vida, vida na presença do Senhor, vida no altar, para que os nossos avivamentos sejam realmente avivamentos genuínos pelo poder da palavra de Deus. Que não seja apenas gesticulações, acenar com as mãos, saltar, não, nós precisamos ter avivamento com lágrimas, avivamento com poder de Deus, avivamento com presença de Deus, onde as pessoas choram, onde as pessoas são renovadas, batizadas com o Espírito Santo, pode pular, pode saltar, pode correr nos corredores da igreja, mas cheio do poder, da graça, cheios da unção do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por amor à pureza da igreja, tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente a moral de todos. Veja bem, nós sabemos que alguém praticou algo que a Bíblia não permite, algo imoral, pecado que envolve a conduta moral. Aí nós tomamos o conhecimento e passamos a mão na cabeça, fica aí, Deus te abençoe. Aí a igreja vai ser julgada, vai ser colocada na mesma regra. Veja bem, por amor da igreja, tolerar a iniquidade é rebaixar paulatinamente a moral de todos. Aí alguém vai dizer, o fulano que pecou vai olhar para um e dizer, são todos do mesmo jeito.
faz parte do mesmo povo, é a mesma lá, não, aqui nós somos homens e mulheres comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqui tem vidas no altar, aqui tem vida que está na presença do Senhor, aleluia. O mundo precisa olhar e ver uma igreja diferente, ver uma igreja que está andando nos pés de Jesus, ver uma igreja que está procurando imitar a Cristo e viver segundo a sua palavra. Glória a Deus. A igreja de Cristo, ela é diferente. Aí Paulo fala da impureza. E toda impureza. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 5, ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala novamente aqui: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. Então quem está dentro desse grupo aqui, precisam acertar a sua vida, se quiser subir com Cristo na eternidade. O verso 6 de Efésios capítulo 5, diz assim Paulo: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus vai suportando, Deus vai tolerando, Deus vai dando um tempo, e a pessoa não procura entrar pela porta, não procura mudar de vida, não procura colocar a sua vida de acordo com o padrão bíblico. Chega o momento, meus amados irmãos, que o Senhor Deus trata. A Bíblia diz aqui que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O versículo 3 ainda fala de torpeza, qualidade, condição ou ato do que se revela em indignidade, infâmia, baixeza, ou ato ou qualidade indecente, obsceno. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele faz menção, no versículo de número 4, Paulo diz assim: nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Então, quando nós deparamos com esta palavra torpeza, está falando de uma qualidade negativa que uma pessoa possa ter. Está falando de infâmia, de baixeza, qualidade do que é indecente, que é obsceno. Mas existe isso no meio do povo de Deus? Por aí? Se procurar, nós achamos. Mas a igreja de Cristo, ela é orientada a prestar a Deus ações de graças. Por que você está aqui nesta noite? Para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor, para apresentar o seu culto a Deus, para dizer: Senhor, eu te agradeço por este dia, te agradeço por essa semana, te agradeço, Senhor, pela vida, te agradeço porque o Senhor tem me sustentado, te agradeço pela minha família, te agradeço, Senhor, pelo meu filho que está na faculdade. Ações de graça, agradecer a Deus por tudo. Mas essas coisas aqui precisa ficar para trás. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, para a glória e louvor do nome de Jesus. Nós vamos ler um versículo na palavra do Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso
27, 26, 27. Isso aqui também é forte, irmão. Mas é a palavra de Deus, é alimento para a nossa alma. Capítulo 1 aos Romanos, verso 26 e 27 diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão contra varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha seu erro. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a mão de Deus nos sustente, gloriando a suide, que o Senhor nos dê vitória pelo seu poder, que possamos ser um povo agraciado pelas bênçãos e promessas de Deus, que nos nossos cultos de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, tenhamos aqui a sua presença gloriosa e poderosa. Você não veio aqui em vão, você não sairá daqui como você chegou, porque você veio no lugar certo, você veio para adorar a Deus, e Deus tem uma vitória para a sua vida. Deus tem uma cura para a tua alma, Deus tem uma solução para o teu problema, Deus tem o remédio para a tua ferida. Deus te levanta nesta noite com graça, com poder, com autoridade, com unção. A Bíblia diz, as pessoas estão dizendo que nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, e que não há mais condição, não há mais aquele avivamento como dantes, mas a palavra do Senhor, ela está nos dando a garantia que Deus nesses últimos dias, Ele vai derramar do seu Espírito sobre a igreja de Cristo será cheia, a igreja de Jesus será renovada. Há renovo de Deus para a tua vida, há renovo de Deus para a tua casa, há renovo de Deus para a tua família. Deus tem bênçãos e vitória para a tua vida. Deus ainda tem batismo com o Espírito Santo, ainda tem cura divina, ainda tem libertação, ainda tem renovo espiritual. Deus nesta noite, Ele te visita com graça, com poder e autoridade. Oh, glória, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos fazer cumprir na nossa vida. Na verdade, os dias são maus, são difíceis, o pecado está se multiplicando, mas o nosso Deus não mudou, o nosso Deus é o mesmo. Ele continua. E se nós olharmos aqui para os irmãos já com as suas cabecinhas brancas, lá atrás, eles vão testificar: Jesus naquele tempo batizava com o Espírito Santo, Ele ainda batiza. Temos aqui irmãos que são mais velhos do que nós, que tiveram essa experiência, e ainda hoje o Senhor é o mesmo. Ele não mudou, não muda, jamais mudará. Ele ainda tem batismo, Ele ainda tem cura, Ele ainda tem renovo, ainda tem salvação de alma, Ele ainda te visita nas madrugadas. A última palavra ainda continua sendo do Senhor. Vamos fazer cumprir na nossa vida o Salmo 71. Abra aí, Salmo 71. A palavra de Deus é poderosa. Salmo 71, verso de número 17, diz assim: desde a minha juventude, ó Deus, Tu tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as obras das Tuas mãos. Eu ainda me lembro, era ainda adolescente, quando fui para a igreja, eu já ouvia dizer que Jesus batizava com o Espírito Santo.
Eu já ouvia dizer que Jesus curava e eu presenciei cura. Eu já presenciei o batismo naquela época. A gente via milagres acontecer. E Deus, o salmista está dizendo: desde a minha juventude, ó Deus, tu tens nos ensinado. E até hoje anuncia as obras das tuas mãos. Deus ainda continua dizendo: eu ainda tenho milagre. Eu ainda tenho libertação. Eu ainda tenho obras grandes para realizar na vossa vida. O salmista disse no outro salmo: vinde e vede as obras do Senhor, que coisas grandes tem feito na terra. Você verá com seus olhos. Se você ainda não viu, se você já viu, mas pensa que Deus ainda não faz, tu verás grandes coisas que o Senhor fará nesta cidade. Oh, glória a Deus. O que nós precisamos, meus irmãos, é aplicar a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós aplicamos a palavra no coração, Deus se encarrega, Deus se responsabiliza de fazer na nossa vida. Glória a Deus. Precisamos abandonar as coisas do mundo, abandonar o que é mundano. Não vos conformeis com este mundo, diz Paulo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vamos nos conformar não, irmãos. Vamos para os pés do Senhor, vamos buscar a presença do Senhor, vamos clamar ao Senhor, e nós vamos ver as suas mãos estendidas, operando milagres e maravilhas no meio da igreja. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 17. Diz assim: olha, o mundo passa e a sua concupiscência, mas ele diz assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vem a pandemia, ele vence. Venha os problemas, ele vence. Vem a dificuldade, ele vence. Ele vai vencendo, porque Cristo está com ele. E ele vai cantando: se Cristo comigo vai, eu irei. Você pode dar glória para Jesus? Então, irmãos, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. E aquele que faz a vontade de Deus, ainda que sofra, permanece firme. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está servindo a Deus com fidelidade, tentando ser um imitador de Deus como filho amado, se você está se esforçando para fazer cumprir a vontade de Deus na sua vida, você pode até sofrer, mas você vai vencer. Você pode até sofrer, mas ali na frente você receberá, aleluia, diz a palavra, a coroa da vida que o Senhor te dará. Vamos vencer? Quantos vencedores nós temos aqui nesta noite? Precisamos vencer. Como diz o hino: vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá. Quem está em Cristo sempre vencerá. Nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados, mas para isso precisamos conhecer a vontade do Senhor. E o escritor aos Romanos, Paulo escrevendo, ele disse: para que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita,
a agradável vontade de Deus para convosco. Qual é a vontade de Deus para com a igreja? A vontade de Deus para conosco, irmãos, é que tudo o que Deus nos faz conhecer pela sua palavra e pelo Espírito, como sendo a sua vontade. Como nós vamos entender a vontade de Deus? Através da Bíblia, lendo a palavra, vindo para a escola dominical, participando dos cultos de ensino, participando dos cultos todos os dias, dos nossos cultos. Mas existem pessoas que não têm tempo mais para os cultos. Mas se nós quisermos imitarmos, fazer a vontade de Deus, fazer cumprir a vontade de Deus, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecê-los é através da sua palavra. Jesus disse para um grupo de pessoas um dia: olha, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês precisam examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então vamos examinar a palavra. Vamos estudar a palavra de Deus. A vontade de Deus torna a sua vida boa, agradável e perfeita. Quantas pessoas, irmãos, que você vai conversar, já estamos concluindo, a vida da pessoa está amarga, é uma pessoa amargurada, pessoa cheia de ódio, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que traz consigo marcas do passado, de uma dificuldade, de um processo que passou lá atrás. Mas quando a palavra de Deus, ela penetra no coração, ela faz uma mudança. O Senhor expulsa o ódio, o Senhor expulsa a maldade do coração, o Senhor tira tudo aquilo que não é agradável, e a Bíblia diz que Ele nos faz vasos de honra na sua presença. Aí Ele nos faz entender a sua boa e perfeita vontade. Aí aquela pessoa que outrora não perdoava, vai olhar para Jesus, e vai ver o Senhor Jesus lá na cruz, quando crucificado, alguém pega uma lança, fura o seu lado, e ele só dizia assim: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Alguém nega o perdão porque não conhece o poder da palavra de Deus, não perdoa. Mas quando a palavra do Senhor penetrar no coração, diz o escritor aos Hebreus que ela vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Quando essa palavra penetra no coração, aí tem condição de liberar o perdão. Eu te perdoo em nome de Jesus. Vamos caminhar para o céu. É a boa, é a perfeita vontade de Deus se cumprindo na vida da pessoa. A vontade de Deus, meus amados irmãos, é que eu e você, é que nós possamos fazer parte desta família que vai povoar o céu. É vontade de Deus que nós sejamos salvos, que nós estejamos prontos para o momento do arrebatamento, para dar um adeus a este mundo, para deixar este mundo vil e subir a estar com o Senhor, cantando o hino da vitória e eternamente estar com Ele na glória. O Senhor quer que eu e você, que nós façamos parte desta família que abandonou o mundo com seus prazeres para fazer a vontade de Deus, para imitar a Deus, como disse Paulo, para ser um imitador de Deus como filho amado. Então que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você, e após as crianças vai estar cantando, os irmãos estejam de pé, vamos proferir uma oração, e eu quero orar pela sua vida nesta noite. Deus vai curar a sua ferida nesta noite. Tem aquelas feridas que você não consegue. Quando você lembra,
que tristeza, que angústia, né? Mas o Senhor cura as feridas internas aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. E você vai receber a sua cura nesta noite, pela fé. Glória a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus te adoramos pela grandeza e a misericórdia do Senhor, te adoramos pela tua bondade, te adoramos pela oportunidade que nos deste de estarmos